Pai, eu quero te agradecer pela vida do teu filho. Eu quero te agradecer, ó Pai, pela tua presença em nosso meio. Jesus, nós queremos te dar liberdade nesta noite para ministrar as nossas vidas. Usa o teu filho, ó Pai, como o Senhor tem usado. Traga graça, unção, sabedoria, direção à vida dele nesta noite, ó Pai. Deus, que o Senhor traga à sua mente tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Nós queremos abençoar a vida dele, a sua família, seu ministério e tudo aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos, ó Pai. Muito obrigado pela vida do teu filho. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Você tem alegria no seu coração? Diga amém. Uma alegria verdadeira, diga glória a Deus. Uma alegria que não depende de circunstâncias, diga eu tenho. A alegria que Deus nos dá é uma alegria diferenciada, né? É uma alegria que nós não precisamos de coisas, nós não precisamos dele na nossa vida. É ele que faz todas as coisas por nós e é ele que nos faz locomover, andar, caminhar no nosso dia a dia e nos dá alegria e esperança de que um dia nós estaremos com ele para todos sempre. Amém? Você tem Bíblia? Gosta de usar a sua Bíblia? Então abra a sua Bíblia aí no livro do profeta Isaías. Hoje é um culto de quarta-feira, um culto de ensino da palavra de Deus. E eu gostaria de usar aqui alguns momentos para falar aquilo que Deus colocou no meu coração esta noite, para ministrar ao seu coração. Isaías no capítulo número 5, alguns versos. Vamos começar no verso 8, depois o verso 11, o verso 18. É sobre o profeta Isaías, é sobre os ais que ele proferiu no seu ministério e que hoje esses ais fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida. E eu queria que nós refletíssemos um pouco sobre o que passou o profeta Isaías quando ele falou isso e o que Deus fez na vida dele a partir destas coisas. Isaías 5, no verso 8, diz assim, são sete declarações, 7 ais que Isaías proferiu. O primeiro ai diz assim, o verso 8, ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fique como únicos moradores no meio da terra. Lá no verso 11, o segundo ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Vá lá para o verso 18, o terceiro ai, que diz assim, ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse com cordas de carros. No verso 20, o quarto ai, diz assim, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Verso 21, quinto ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Sexto ai, o verso 22, diz assim, ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. E no verso 23, ele fala o sétimo ai, que diz assim, ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam a justiça. Diga glória a Deus. A experiência, eu coloquei o título desta mensagem como, se eu não mudar, eu vou perecer. Diga comigo assim, se eu não mudar, eu vou perecer. Então é melhor não perecer. É melhor o quê? É melhor mudar. O profeta Isaías, ele era um homem, além de ser um homem culto, um homem cheio de alguns dons na sua vida, mas o que eu quero retratar aqui não é nem somente, ou nem essas declarações que ele fez aqui exatamente, mas o que eu quero retratar é que a experiência que Isaías teve
com Deus na sua vida, ela tem que ser reproduzida em nós hoje, aqui nos dias atuais. Isaías proferiu, pregou a sua palavra mais de 700 anos antes de Cristo, e ela é uma palavra hoje que serve para nós hoje, assim como se encaixasse como uma luva nos nossos dias. Então, essa experiência precisa ser repetida em nós. Por quê? Porque Isaías não era um homem sobrenatural. Às vezes nós olhamos para esses profetas, para esses escritores bíblicos, para esses heróis bíblicos e imaginamos esses homens como sobrenaturais, como se estivessem acima ou além do pecado, ou estivesse de uma maneira, uma comunhão tão tremenda com Deus que a vida deles fosse impossível deles pecarem. E não é verdade, não é verdade de maneira alguma. Deus não usou pessoas sobrenaturais. O único que é sobrenatural é o poder deles agindo sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida, para nos livrar do mal, para nos livrar do pecado. Isso sim é sobrenatural, mas nós não. Isaías, como nós, cada um de nós aqui dentro desse lugar hoje, chamado igreja, nós somos todos iguais, muito iguais, aliás, mas algumas coisas nos diferem. Isaías, eu não vou pregar sobre os 7 ais, mas eu queria que você falasse o que Isaías pregou. Primeira coisa, eu coloquei aqui que no verso 8, não precisa você ver, eu só quero dizer para você gravar. No verso 8, ele pregou contra a cobiça egoísta daqueles homens. Lá no segundo ai, no verso 11, ele pregou sobre bebida, sobre embriaguez, sobre pessoas que perdem o seu tempo, que dão mau testemunho através de bebidas. No verso 18, aqueles que pecam deliberadamente, ou seja, o terceiro ai de Isaías é para aquelas pessoas que pecam deliberadamente. O que é isso, pastor? É aquelas pessoas que vão atrás do pecado, é aquelas pessoas que sabem no seu coração que aquilo é pecado na sua vida, mas insistentemente ainda elas contra tudo, contra a voz do Espírito Santo, contra tudo que está ao seu conhecimento, aquilo que fala no seu coração, ainda assim elas desobedecem àquela voz interior do Espírito Santo e deliberadamente elas vão em busca do pecado. Esses são aqueles que Isaías pregava aqui nesse texto aqui no terceiro ai que ele falou. O quarto ai fala sobre a corrupção dos padrões morais. O quinto ai fala sobre a arrogância e o orgulho. O sexto ai fala aqueles que se tornam mestres no pecado. Você já viu alguém se tornar mestre no pecado? Aquele que foge, ninguém consegue pegá-lo com a mão na botija. Aquele que faz tudo escondido, e ninguém, o pastor não sabe, os irmãos não sabem, a mulher não sabe, os vizinhos não sabem, os amigos não sabem, ele é o 007 do pecado, ninguém pega ele, é incapaz de ser pego, a não ser até o dia que Deus resolve estender a mão e pegar na ponta do tapete e puxar e disse, hoje basta, e tchá. E puxa o tapete. E a partir daí fica tudo, aquilo que era escondido, aquilo que era oculto, aquilo que fazia lá nas trevas, agora é colocado sobre a luz. E aquilo que as pessoas queriam que vissem, agora é colocado em holofotes, chega na televisão, todo mundo sabe, todas as pessoas veem. Aquilo que mais temia é aquilo que está acontecendo, e acontece às vezes, é o que Isaías pregava aqui para as pessoas, aqueles que se tornaram mestres no pecado. E o sétimo ai de Isaías, ele fala sobre aqueles que são especialistas na perversão da justiça, perverter a justiça, especialistas na perversão da justiça. 7 ais. O número 7 na Bíblia parece, e sempre que a gente vê, fala de perfeição. Isaías estava olhando, parece que estava tudo bem, parece que estava todas as coisas. Ele tinha falado com todo mundo, tinha falado o que queria, falou um número, parece que biblicamente um número perfeito, um número correto, falou para tudo, falou para todos, mas ele esquece que a palavra de Deus, ela tem que ser vivida para todos.
Não adianta eu anunciar aqui de cima do púlpito que você deve fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se eu mesmo não der o testemunho e não falar ou não viver aquilo que eu estou falando, vai ser inútil, vai ser uma palavra fútil, vai ser simplesmente retórica inválida, vai ser algumas coisas que você vai olhar para mim e não vai ver o testemunho bastante para poder estar falando para você, te incentivando, te motivando a não contra o pecado. Isaías falou os 7 ais perfeitos para todas as pessoas, mas ele se esqueceu de uma coisa, ele se esqueceu de se incluir no meio desses ais também. Quantos de nós temos palavra para todas as pessoas, mas a palavra de Deus não serve para nós? Quantos de nós falamos, anunciamos, pregamos, ensinamos, testemunhamos, dizemos que Deus faz isso, que Deus é isso, mas a mesma palavra que sai da boca não é a mesma palavra que serve. Ou seja, Isaías num momento onde ele estava começando o seu ministério, ele entendeu que ele tinha que abrir a boca, ele entendeu que tinha que falar, ele entendeu que tinha que denunciar, ele entendeu que ele não podia ver o pecado e ficar calado, mas ele esqueceu de uma coisa, que ele estava no meio dos pecadores e que ele era um dos pecadores também. Diga misericórdia. O profeta, quando viu aquilo, parece que ele se assustou. O profeta, quando ele começa no capítulo 6, ele vê uma visão tremenda, e a visão, Deus se movendo de todas as formas, e Deus falando através de visões com o profeta Isaías, e a Bíblia diz que ele tem uma visão, e ele agora, nesta visão que ele está tendo, ele diz assim: ai de mim, ou seja, ele teve ai para todo mundo, para todas as pessoas, ele teve um ai determinado para as nações, para as vidas, para todos os outros, mas ele não tinha tido, preste atenção, ele não tinha tido ainda um encontro real e verdadeiro com Deus. Quando nós não temos um encontro real e verdadeiro com Deus, nós só sabemos falar para as outras pessoas fazerem. Nós não somos testemunhas o bastante para as pessoas olharem para nós e falarmos como Paulo, dizendo assim: olha, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. A palavra ai é uma interjeição que significa dor. Quando Isaías ele profere esta palavra, ele se viu na presença de Deus, e estando na presença de Deus, ele sentiu que causava dor ao coração de Deus. Aí ele profere a palavra: ai de mim que vou perecendo. Irmãos, nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos melhores que pessoa alguma. Tem um ditado aí que diz que toda pessoa tem seu preço. Toda pessoa tem seu preço. O de Judas foi 30 moedas. Alguns homens que estão ainda aí para a cadeia, alguns milhões de dólares. Alguns homens da política hoje que estão indo aí, permeando, lotando cadeia, teve o seu preço, milhões de dólares. E nós? Qual que é o nosso preço? Qual que é o preço? O que nos diferencia dos pecadores costumazes, esses que a gente pensa? O que nos identifica ou nos diferencia dos demais pecadores que estão na rua, sem conhecer a Deus? Porque para mim, para você, o pecado já não é mais alguma coisa costumaz. Eu já não procuro mais o pecado, ir atrás do pecado. Eu sou o pecador, você é pecador, nós somos pecadores.
Mas o pecado, eu não vou mais atrás do pecado. Se algum dia acontece pecado, é uma exceção na minha vida, na sua vida, que deve ser, assim deve ser, uma exceção. O que nos diferencia então? É exatamente esta exceção. A exceção é que nós ouvimos a voz do Espírito Santo na nossa vida. Quando a gente toma algumas decisões na nossa vida, nós precisamos de um propósito, porque o propósito é o que dá forma naquilo que eu penso. Às vezes nós tomamos algumas decisões, mas decisões vazias, decisões que não levam a nada, decisões, vou engordar, vou emagrecer, vou comprar, vou vender, vou deixar, vou fazer. Mas o que para Deus, o que arde, o que Deus sente, o que incomoda o coração de Deus é ver pessoas continuadamente pecando. O que o coração de Deus arde de dor é de ver pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, retornando ao passado e fazendo as mesmas coisas, aonde saiu colocado sobre a pedra, aonde foi colocado sobre a rocha, agora volta lá na lama, lá no lamaçal do pecado novamente. O que dói o coração de Deus não é simplesmente pessoas que não conhecem a Ele. O que dói o coração de Deus é ver pessoas que o conhecem e continuam fazendo as mesmas coisas que faziam lá no passado. E aí Deus diz, ai, porque é uma dor constante no seu coração, é uma dor que incomoda o coração de Deus. A decisão de fazer e de largar, de abandonar o pecado principalmente, essa decisão tem que ser imediata. Eu sei que o processo às vezes leva algum tempo, mas nós temos que tomar uma decisão. Nós precisamos tomar uma decisão, dizendo a partir de hoje, a partir de amanhã, a partir de depois de amanhã, eu não sei que dia, mas a partir de um determinado momento na sua vida, você tem que tomar esta decisão e seguir esta decisão. Diga misericórdia. Paulo diz que, eu coloquei um verso, porque somente a partir desse encontro verdadeiro com Deus, Isaías teve um dia, e cada um de nós teve um dia, ou está tendo, ou nunca teve, ou nos tornamos pessoas religiosas. Ser alguém religioso é ser alguém diferente de crente. Crente, as pessoas de crente, até o cão é crente, mas você ser religioso é muito diferente de você ser um cristão maduro. Alguém que não é levado, como Paulo diz na sua carta, levado em qualquer coisa, em qualquer criança que ainda tem que tomar leite, quando deveria estar tomando alimentos sólidos, ainda volta a tomar mamadeira, leitinho quente. Por que a nossa igreja, preste atenção, porque eu venho de uma igreja de 20 e poucos anos atrás, eu venho de uma igreja onde que a minha mãe, há, 40 anos atrás, era uma igreja de pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que não têm a pompa que nós temos hoje, pessoas que não têm as qualificações que nós temos hoje, pessoas que não tinham a inteligência que nós temos hoje, pessoas que não tinham as oportunidades que nós temos hoje, pessoas que não tinham a quantidade de dinheiro que nós temos hoje, mas nós olhamos para a igreja de hoje e não vemos o poder que tinha na igreja de 20, 30 anos atrás. Por quê? Pastor, o senhor está lembrando de coisa muito antiga, os tempos mudaram. Mudaram mesmo, para pior. Para pior. Antigamente você pegava qualquer pessoa na igreja, você em qualquer pessoa, qualquer diácono, qualquer obreiro da igreja, tem um endemoniado ali,
vai lá, diácono fulano de tal, vai lá e expulsa o demônio. Ele levantava a cabeça, erguia a cabeça, marchava para lá, chegava lá e com autoridade colocava a mão na cabeça do demônio, e o demônio ia embora no nome de Jesus. Hoje nós vemos pessoas correndo do diabo, pessoas que não têm capacidade de orar por uma dor de cabeça, não têm coragem de orar por uma dor de cabeça, porque sabe que a sua vida não está de acordo com a vontade de Deus, e ela não tem autoridade para colocar a mão em ninguém, para ser curado, não tem autoridade nem mesmo para abençoar a sua casa e a sua família. Paulo diz: mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito Santo de Deus. E quem eu sou? Barro, pó. Mas agora as máscaras não adiantam mais, segundo Paulo, aquilo que a glória de Deus só vai refletir o dia que eu estiver o meu rosto totalmente descoberto. É que a glória de Deus vai se manifestar. Mas nós temos máscaras, nós usamos máscaras, e com máscaras Deus não vai usar. Não adianta ser aqui dentro o que você é diferente lá fora. Não adianta você ser muito bom aqui dentro, se lá fora você não vale nada, você dá mau testemunho, você não é um crente correto, as pessoas correm de você. E nós queremos poder, clamamos por poder. Deus me unge, Deus me não sei o quê, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo outro. Nós não temos comunhão, nós não temos intimidade com Deus. E se nós não temos intimidade com Deus, nós não podemos pedir coisa alguma para Ele. O máximo que nós recebemos às vezes de Deus, com as nossas fraquezas, fragilidades, são migalhas para nós continuarmos ainda no mesmo caminho e chegar lá na frente no céu. Quando nós poderíamos estar desfrutando, sentado na mesa do rei, sentado com os convidados do rei e desfrutando do banquete do rei. Pastor, o senhor está gritando muito. Eu falei que ia ser um estudo, não ia ser uma pregação. Somente o Espírito Santo é capaz de me mostrar quem eu sou por dentro. Se eu tiver a capacidade de deixar o ouvido meu atento para uma voz que soa suave, uma voz não agressiva, mas uma voz que me incomoda. Ele não me mostra simplesmente aquilo que eu quero ouvir. Tu é bom, tu é o cara. Eu não gosto, eu já falei para minha esposa e falo, eu não gosto de profecia, de profeta e de profecia que só me falam coisas boas, porque o Espírito Santo me mostra quem eu sou, e eu não sou esta coisa boa, que às vezes muitas pessoas vêm falando, muita profecia vem dizendo, porque eu me conheço, e o Espírito Santo também nos conhece. E se é algo vem de Deus para a nossa vida, para a minha vida, e não for carnal, Ele não vai falar simplesmente das nossas qualidades, mas Ele vai apontar os ais que incomodam Ele na nossa vida, para que nós possamos mudar, e que possamos transformar o nosso viver. Diga glória a Deus. Eu tenho que começar a pedir para o Senhor. Deus, eu não quero ser mais eu mesmo. Eu tenho que ter coragem de dobrar os meus joelhos para o Senhor. E dizer, Deus, eu sei que eu tenho o seu coração ferido. Deus, mas eu não quero mais ferir o seu coração. Deus, eu não quero ser mais esta pessoa que eu sou. Eu te dou liberdade, ó Deus, porque o Senhor possa se mover na minha vida e transformar o meu viver, o meu dia a dia. Senhor, a minha história, escreve uma nova história, Deus.
Quantos aqui precisam de uma nova história na sua vida? Quantos aqui precisam que Deus pegue uma caneta diferenciada e escreva uma nova história na sua vida, dizendo: olha, o passado, vamos apagar esse passado, a partir de agora, faça um novo compromisso comigo e uma nova história eu escreverei na sua vida. Jesus ensina sobre intimidade, quando ele se refere a Deus. Quando Jesus estava no Getsemane, ele usa uma palavra, lá em Marcos, no capítulo 14, no verso 36, ele diz, e usa uma palavra quando ele estava orando, ele diz assim: Abba, Pai, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Ele falou uma palavra de intimidade. É somente alguém que tem intimidade com Deus para pedir alguma coisa desta natureza. E ele usa uma palavra chamada Abba, Pai, uma palavra usada no aramaico, que era usada simplesmente. Eu quero que você preste atenção para você ver como que a intimidade, quem tem medo de intimidade é diferente. Jesus usa essa palavra quando ele estava num momento da sua vida que precisava, ele tinha medo, tinha dor, ia sentir dor. Ele diz: Abba, Pai, e essa palavra era usada pelas pessoas somente nos lugares mais íntimos, dentro dos lares dos judeus, nas suas casas. Essa palavra significa paizinho, papaizinho, pai amado, pai adorado, ou seja, alguma coisa muito íntima. E que os judeus não ousavam a dizer esta palavra, porque eles entendiam que Deus era tão santo, que eles não poderiam de maneira alguma ter esse tipo de intimidade com eles, mas eles não entendiam isso. Mas aí veio Jesus dizendo: Abba, Pai, ou seja, ele abriu um novo caminho para mim e para você. Nós não temos que ter medo mais, o véu se abriu, as portas do céu estão abertas para nós. Apesar de servir, às vezes Deus não quer que nós sejamos perfeitos, mas serve de alvo. Mas Deus não quer que a gente seja perfeito, pastor, mas Ele fala na Bíblia, Ele disse aos seus discípulos assim: sede perfeitos como é perfeito o nosso Deus. Ele disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, parece que Deus quer a perfeição, mas Ele não quer a nossa perfeição, mas Ele quer que a perfeição seja o nosso alvo. Você, quando planeja ficar milionário, você não vai fazer o seu planejamento baseado em alguém que está lá no fundo, cheio de dívidas, sem nada. Você não vai basear nesta pessoa. Eu quero ficar milionário, então agora a minha meta vai ser aquele que está lá no pó, lá na lama, deve para todo mundo. É assim que funciona? Não. Deus não quer que você seja perfeito, mas Ele quer que o seu alvo seja a perfeição, o seu objetivo seja alcançado a perfeição, mesmo que nós não cheguemos à perfeição, mas se eu tiver o meu objetivo como ser perfeito diante de Deus, eu vou chegar num lugar muito superior ao que eu estou hoje, porque perfeição até Satanás foi, e não serviu para Deus, porque ele foi criado por Deus, mas não servia a Deus como Senhor da sua vida. Se você vai ver, lá em Ezequiel, você vai ver ele chamando: tu eras querubim ungido, colocado ali no monte santo, tu eras perfeito, até que em ti se achou iniquidade. Perfeição, até Satanás foi, por isso Deus não quer perfeição em nós, mas quer que o meu alvo e o seu alvo seja alcançado e buscado a perfeição em Cristo, que é o nosso alvo. Não a perfeição pelos meus méritos. Eu sou bom. Fora de mim não há exemplo. Eu sou o cara. Não é isso que Deus quer. Ele quer que nós deixemos os nossos olhos simplesmente nessas coisas e tenhamos um único objetivo: olhar para o autor e consumador da nossa fé. Eu gosto de
Eu gosto demais do profeta Isaías, porque quando Isaías encontra a presença de Deus, a vida dele é mudada, a vida dele é transformada. Quando nós começamos a ver a história de Isaías mais profundamente, nós vamos entendendo que quando nós encontramos verdadeiramente Deus na nossa vida, algo muda, nós não ficamos da maneira. Paulo, quando encontra Deus na sua vida, a vida dele é mudada, transformada. Ele cai por terra, fica cego, nunca mais é o mesmo. Gideão, quando chega a ver o Senhor, ele diz: Senhor, eu vou morrer, eu vou perecendo. O Senhor falou: não, não temas. João, lá em Apocalipse, quando ele chega, lá em 1,17, ele chega e o Senhor aparece para ele. A Bíblia diz que algo acontece na vida de João, ele não consegue se manter de pé, ele se dobra e se cai aos pés daquele que estava mostrando para ele. Porque nós temos um encontro com Deus é diferente de nós termos às vezes motivações simplesmente momentâneas naquele instante ali, num culto, num momento. É diferente. Pessoas dizem assim: vamos adorar, vamos fazer não sei o que coisas ao Senhor. Eu quero te dizer uma coisa: quando nós temos intimidade com Deus, a nossa intimidade não passa simplesmente por momentos, mas ela passa em todos os momentos da nossa vida e serve de exemplo para nós. Não adianta. Eu coloquei algo, Isaías dizendo: depois disso, o que resta dizer? Isaías disse: ai de mim, que vou perecendo. O que é que o profeta viu? Ele estava querendo dizer: perecer significa deixar de existir. Perecer significa morrer aos poucos, ser destruído. O que o profeta queria dizer era: Senhor, não me deixe a minha vida seguir um rumo natural e normal dela. Senhor, que se isso acontecer, eu vou perecer. Senhor, ai de mim, Pai, muda a minha história, muda a minha maneira de ver, muda a minha maneira de se conduzir. Senhor, eu estou aqui, Pai, sem máscara, sem nada, pecador, mas eu quero que o Senhor mude a minha vida, mude a minha história, entre na minha história, faz um marco novo nela, e que eu possa caminhar, Senhor, contigo, pela eternidade afora. Algo precisava ser feito. Algo precisava ser feito. Isaías, ele teve medo. Ai de mim. Eu vi o Senhor. Ele entendia, porque o próprio profeta Moisés disse que ninguém poderia ver a Deus se visse a Deus. O próprio Deus disse para Moisés. Moisés pediu para ver a face de Deus. Deus falou para ele: não pode, porque quem me vê vai morrer. Isaías pensou: eu estou morrendo, eu vou morrer, eu vi o Senhor aqui, eu vi a glória de Deus, eu vou morrer. E quando ele estava nesse pensamento, a Bíblia diz que porém, mas, contudo, todavia, apareceu o quê? Um serafim voando de lá para cá, e a Bíblia diz que ele foi lá e pegou uma brasa viva que saía do altar, e tocou a boca de Isaías. Uma brasa viva que saía do altar, de qual altar? Lá do altar dos sacrifícios. Agora eu quero que você olhe para cá, e que você entenda uma coisa. Quando o serafim foi e pegou uma brasa, ele pega uma brasa lá do altar de sacrifício, lá na entrada do tabernáculo. Porque aquele lugar foi aceso por Deus e deveria ficar aceso o resto da vida. E deveria ser alimentado todos os dias. Mas a pessoa, para ser como Isaías, tocado nos seus lábios, para ser tocado, ele tinha que passar pela primeira etapa, que quando alguém entrava no tabernáculo, a primeira coisa que ele via era o altar de sacrifício. Ele não via outra coisa. O pecador que entrasse, ele não veria outra coisa a não ser o altar de sacrifício. A primeira imagem que ele teria do templo, do tabernáculo, era o altar. E a Bíblia diz que o serafim pegou uma brasa daquele altar e toca na boca de Isaías. O que é que eu vejo com isso? O altar de sacrifícios
alimentava o altar lá da presença de Deus, o altar do incenso. O altar do sacrifício. Era colocado brasas do altar dos sacrifícios e levado lá para a porta da presença de Deus. O que eu entendo com isso? Que para mim chegar à presença de Deus, para chegar à presença de Deus, só chegava à presença de Deus aquilo que passasse primeiramente pelo altar de sacrifício. E quando o sacrifício era colocado sobre aquele lugar, ele deveria ser totalmente consumido, ou seja, as cinzas, só sobrariam as cinzas. O que eu entendo mais uma vez? Que nós só chegaremos à presença de Deus quando a nossa vida for totalmente desestruturada e que nós colocarmos na presença dEle e só dEle. Se Ele não pegar, e se eu não pegar uma brasa daqui e colocar lá na presença, e quando essa brasa chega, é porque o sacrifício já foi todo consumido e já virou somente cinzas. Para mim chegar na presença de Deus, eu vou ter que deixar, eu vou ter que abandonar muitas coisas. Para mim chegar, para mim ter o poder que eu imagino, para mim ter a autoridade que eu quero, a autoridade que eu imagino na presença dEle, eu vou ter que me deixar morrer. Ou seja, como Isaías estava vendo, ai de mim, que vou perecendo sim. Se o Senhor não fizer algo, eu vou morrer. Então, Senhor, eu quero me colocar na Tua presença, eu pulo no altar do sacrifício, para que o Senhor possa, Senhor, me consumir na totalidade, mas que eu saia dali, e que eu possa ir naquele outro altar de incenso, eu possa subir como incenso suave às Tuas narinas, a minha oração possa chegar, tudo que eu falar para o Senhor possa ouvir na minha vida. E vamos ficar de pé, então. Eu não vou falar mais. Uma brasa hoje tem que entrar na nossa vida, uma brasa tem que entrar na sua vida hoje. Eu achei interessante. Eu caminhava sem rumo, porém Deus mudou a minha vida, assim como os serafins vieram, mas os serafins vieram. Eu caminhava sem destino, indo conforme a minha vontade, mas Deus entrou no meu viver. Eu fazia o que eu queria, eu era um pecador costumaz, eu era um negligente, eu era um enganador de todas as coisas, enganava as pessoas, enganava tudo e pensava que enganava a Deus, que eu estava isento, imune a estas coisas, mas, porém, Deus entrou na minha vida. E só depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Eu só vou entender o projeto que Deus tem na minha vida e o chamado que Deus tem na minha vida. Eu só vou compreender se eu vou estar no projeto que Deus tem para a minha vida, porque Deus estava chamando, como sempre estava chamando, mas somente um dia que Isaías teve um encontro verdadeiro com Deus, é que ele ouviu a voz de Deus dizendo: a quem enviarei? O problema do Isaías estava na boca. O problema de Isaías estava na sua boca. Ele dizia que ele tinha lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Mas qual é o nosso? Qual que é o seu problema? Talvez sejam seus ouvidos que estejam impuros. Talvez sejam seus olhos que estão contaminados pelo pecado. Talvez seja a sua boca que não tem palavras de testemunho, porque ninguém acredita no que você fala. Talvez você não sente nada na igreja, porque o seu coração está duro, endurecido pelo pecado.
E precisa a brasa do Senhor tocar o seu coração nesta noite, tocar a sua vida nesta noite. Somente depois disso é que eu ouvirei a voz de Deus e saberei o chamado que Deus tem para a minha vida e o propósito que Deus tem para a minha vida. Deus não vai mostrar o propósito que Deus tem para a vida de ninguém enquanto nós não estivermos chamando Ele de Senhor e sendo conduzidos por Ele no caminho que Ele quer na nossa vida. Eu queria orar por você nesta noite. Eu queria que você tivesse coragem. Eu queria que você tivesse disponibilidade, disposição, vontade e fé, o bastante para vir aqui à frente, para que Deus possa fazer algo. Você que precisa de algo na sua vida. Não estou falando de pecado só, não estou falando somente de pecado, mas eu quero orar por pessoas que querem que a brasa de Deus toque na sua vida. Vem aqui à frente, eu quero esperar você e vou esperar, para que eu quero orar com você. Eu não preparei esta palavra, Deus não me deu esta palavra simplesmente para mim sair daqui sem orar. Eu vou esperar você. Deus falou comigo nesta tarde. Eu estava preparando esta mensagem. E Deus falou comigo esta tarde que Ele traria aqui na igreja muitas pessoas. Pessoas que estavam tendo uma vida religiosa sem saber a função sua dentro do cristianismo. O que é ser cristão? Deus falou que ia trazer pessoas aqui, e pessoas aqui à frente, porque Ele tinha algo para tocar na boca, no coração, nos ouvidos, na mente, nas mãos, nos pés, e algo novo, sobrenatural, vai acontecer a partir de hoje. Por isso que eu estou chamando e insistindo, você, vem aqui à frente, receber esta oração nesta noite. Por isso que eu quero que você não saia daqui. Eu sei que pode ter muitas oportunidades na nossa vida, mas eu queria que você aproveitasse esta oportunidade nesta noite, para que você mais uma vez falasse com Deus a respeito daquilo que você pensa sobre você. Só você sabe. E o Espírito Santo de Deus também sabe, é por isso que Ele te constrange nesta noite. Oh, la machara bacanta la manada, sob aços e benévias nérias. Haraque cloma seribina seribiclomina seribicheves. Haramine que uma charamas. Neve ala enchole mineve comas e calas. Haramachara clomanas. Deus quer firmar passos, olhem para mim. Deus quer firmar passos. Deus quer firmar posições. Deus não quer que você mais seja um crente de brincadeira, um crente de fachada, um crente de igreja. Mas Deus quer mais, muito mais. Sabe, se cada um de nós tivermos consciência do papel que Deus quer para nós, esta igreja não vai ter mais enfermos, esta igreja não vai ter mais endemoniados, esta igreja não vai ter mais pessoas doentes, esta cidade não vai ter mais essas pessoas, porque perto de nós não vai ter pessoas mais pelas quais nós não orarmos, e elas serão curadas, serão libertas, serão livres, serão saradas, serão prósperas. Põe a sua mão aí no seu coração, símbolo das nossas emoções, símbolo daquilo que Deus faz e realiza. Diga assim comigo, com convicção. Diga assim: meu Deus, nesta noite
eu entendi que o Senhor falou ao profeta Isaías sobre os ais, sobre as dores do seu coração, sobre o que o Senhor sente quando alguém não segue, não confia naquilo que o Senhor tem para ele, no projeto que o Senhor tem para ele. Diga: Deus, me perdoa se eu tenho agravado o teu coração. Diga com fé, diga: Deus, me perdoa se eu tenho sido instrumento para desagregar aonde eu estou. Diga: Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu quero ser uma nova pessoa. A partir de hoje, eu não quero só fazer promessas, mas eu quero cumpri-las na minha vida. A partir de hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe aí o toque do Espírito Santo sobre a sua vida. Receba do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida nesta noite. Receba especialmente agora do Espírito de Deus sobre você, sobre sua casa, sobre a sua família. Aquilo que você está projetando em Deus, aquilo que você está buscando no Senhor, que seja cumprido na sua vida, que seja dado, entregue nas suas mãos nesta noite, através não do natural, mas do sobrenatural de Deus na sua vida. As pessoas te olhariam, te olhavam de uma maneira, você se parecia a elas de uma maneira, mas a partir de hoje eu creio que as pessoas verão a glória, a glória, a glória, a glória de Deus descer sobre a sua vida. Levante as mãos assim para o céu. Eu quero orar. Eu quero abençoar a minha vida. Hoje sou um novo homem. Fica falando com o Senhor. Continue falando com o Senhor. Um homem transformado. Deixa Deus falar com o Senhor. Deixa o Espírito de Deus falar com você. Pelas mãos de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus continuar falando ao seu coração. A deriva. Era assim que eu vivia em um agitado mar. Mas Jesus mudou minha sorte da escuridão da morte. Aleluia. Para a sua luz. Aleluia. Era assim que eu andava. Aleluia. Era assim que eu vivia, atrás da felicidade, no mundo de fantasias me enganei. Quebrei a cara, mas aprendi. Não vivo mais pro mundo, mas Cristo vive em mim. O passado de vergonha e de derrota não combina mais em mim. Esse moço aqui, como você chama? Hã? Tiago. Tiago, Deus nesta noite me diz que Ele troca nesta noite as suas armaduras, porque as suas armaduras não estão sendo bastante fortes para vencerem as setas e os dardos inflamados do maligno. Você tem perecido, tem caído, tem ficado abatido, mas você tem levantado as mãos para Deus e pedido socorro para o Senhor, e nesta noite Ele ouviu a sua oração e diz: eis que eu troco as suas armaduras, você novamente será o guerreiro que se colocará de pé, e muitos verão e glorificarão o meu nome através da sua vida. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus, aleluias, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, Espírito Santo de Deus. Xarabanaba, labaxere, canta, raçabi, canta, rabassarabais, clévias, norianta, labastirias, mais chamarras, cama, xiricumarras, cherias.
atrás de vocês vocês são casados. Deus diz para vocês nesta noite: eis que eu ouço o vosso clamor, o vosso gemido. Eis que o tempo do clamor foi ouvido. Eis que diante nesta noite, nunca mais vocês clamarão para serem zombados. Nunca mais olharão e estenderão o dedo sobre a vida de vocês. Nunca mais pessoas estenderão a mão e dirão: eles não sabem, eles não podem, eles não conhecem. Nunca mais pessoas zombarão de vocês. E eis que digo, nesta noite, eis que eu coloco sobre as alianças de vocês. Dê a mão para ela, por favor. Eis que renovo a vossa aliança. Eis que renovo a vossa aliança. Eis que o vosso casamento, a vossa aliança estava sendo aberta, mas eis que novamente eu coloco as minhas mãos, e como no dia daquele casamento, no dia que fizeram um ao outro uma aliança, eis que nesta noite eu saro, eis que nesta noite eu curo, eis que nesta noite eu dou tudo novo e refaço. Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo? Através do Espírito Santo de Deus nesta noite, Deus está movendo e Deus está falando ao coração de vocês nesta noite. Deus quer fazer grandes coisas. O lar de vocês não é feito para zombaria e para destruição. A casa de vocês é feita para ser testemunho para Deus. Os familiares de vocês não terão mais medo que o casamento não dará certo. Os familiares de vocês olharão para vocês e verão que vocês influenciarão a vossa família, porque o Espírito de Deus nesta noite fez o sobrenatural na vida de vocês. Quantos podem dar uma salva de palmas a esse Deus? O Deus que faz todas as coisas. O Deus que faz todas as coisas. Deus, nós te agradecemos mais uma vez por tudo que o Senhor fez aqui nesta noite. Ó Deus, nós estamos alegres, felizes, porque o Senhor é um Deus que continua, ó Deus, a falar, é um Deus que continua, meu Deus, a trazer a Tua palavra aos nossos corações, ó Pai, porque nós precisamos da Tua palavra. Sem a Tua palavra nós não somos nada. Ó Deus, abençoa cada um dos lares aqui representados nesta noite. Abençoa, meu Deus, cada família aqui representada nesta noite, ó Pai. Que possamos sim, ó Pai, sermos testemunhas fiéis daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nos livra do mal, Senhor, e nos dê intrepidez para seguirmos em frente, confiantes, ó Pai, e fazendo a Tua vontade sobre nós. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.